Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa nova coluna no Disparada, né? Hoje a gente está aqui para tratar de um tema bem relevante e que tem causado uma certa discussão aí nessa última semana e nessa semana, né? Que foi a recente mudança na percepção do mercado em relação ao governo Lula. Há uma onda de confiança que parece estar tomando os investidores, né? A qual curiosamente contrasta com o início da gestão, onde o ceticismo e a desconfiança eram a regra, né? Ainda mais interessante é a mudança na militância lulista, que antes, no outro governo, se o mercado se mostrasse otimista, era motivo de crítica e desconfiança, só que agora a aprovação do mercado parece ser um sinal positivo, né? O Instituto Quaest, em uma pesquisa recente, ele forneceu algumas pistas aí importantes sobre isso. De acordo com os dados, a confiança do mercado no governo Lula subiu consideravelmente, uma reviravolta, né? Mais notavelmente, a aprovação do Haddad, ela aumentou 39%, chegando a 65% de aprovação. Essa mudança aponta para um novo sentimento de otimismo em relação à economia, em relação às políticas econômicas do governo, né? Mas o que aconteceu para que essa mudança ocorresse e por que a militância lulista também mudou o discurso, né? E mais importante, o que significa essa mudança para o desempenho da economia brasileira e para o nosso futuro, né? Essas são algumas perguntas que eu vou tentar responder, eu vou tentar refletir. O vídeo dessa semana é sobre isso. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi um negócio na semana passada que me deixou de boca aberta. A disposição das pessoas para dar aqueles malabarismos, aquelas cambalhotas retóricas é um negócio extraordinário. Eu vi um tweet de um rapaz celebrando que o mercado aumentou consideravelmente a sua avaliação em relação ao governo Lula e em relação à gestão do Haddad, e aí eu achei um negócio muito curioso, né? Ele comenta o seguinte: a avaliação positiva do Haddad pelo mercado cresceu 39%. E pensar que em 2018 o mercado escolheu o inelegível no lugar do Haddad. Se tivesse sido o Haddad, o mercado estaria faturando ao invés de estar quebrado. Só que algum sujeito, né, perspicaz aí, ele foi lá no Twitter dessa mesma pessoa e achou um outro tweet falando do mercado no mesmo dia, celebrando o aumento da rejeição do Lula no mercado e falando o seguinte: pesquisa mostra que aumentou a avaliação negativa do mercado com o governo Lula. Ótimo, o inelegível tinha a avaliação alta do mercado vendo fome, miséria, desemprego, juros altos para ajudar os ricos. O Lula está no caminho oposto para ajudar o povo. Isso daqui me deixou bastante curioso, porque já é um expediente que eu vejo acontecer já tem um bom tempo, né? Que é uma mudança muito forte no discurso e muito brusca de certos setores em relação ao mercado. Isso me acendeu um alerta e eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso. Desde mais ou menos 2016, quando o Temer assume o governo, existe uma espécie de rixa, né, mais firme entre a esquerda e o mercado. Setores da direita liberal argumentam que o governo tinha feito a economia cair durante o governo Dilma por seguir uma linha anti-mercado, o que é factualmente falso, inclusive, já que a Dilma estava implementando uma agenda pró-mercado quando ela cai. Mas aí o Temer assume, ele coloca o Henrique Meirelles na fazenda, um nome de grande respeito no mercado, e adota toda essa agenda do mercado sem muito questionamento. Nessa época, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o mercado estava firme e forte com o governo Temer. A tal da confiança do mercado estava em alta e as projeções da economia também, de acordo com essa agenda econômica adotada aí pela dobradinha Temer-Meirelles, né? Com o Bolsonaro também foi a mesma coisa. A agenda econômica do Bolsonaro era uma agenda 100% pró-mercado e isso estava encarnado no Paulo Guedes, né? Fundador, inclusive, de um dos principais bancos de investimento do Brasil. O mercado também estava em polvorosa em relação a esses dois governos, porque ele sabia que tinha neles pessoas de confiança e que tocariam a agenda que o mercado queria. E onde estava a esquerda nesse caminho? Ela estava gritando que a alegria do mercado representava a miséria do povo. Em todos os lugares possíveis. O argumento da esquerda era que o mercado era antipovo e que a confiança dele no governo significava que o governo tinha uma agenda antipovo. Eu tenho memória, eu lembro do que os militantes de esquerda reproduziam nessa época. O discurso era todo em relação a uma condenação do que representava o apoio do mercado. Em relação ao governo Bolsonaro, como eu mostrei aqui, era mais forte ainda. A pandemia, inclusive, ela é relembrada para mostrar que o apoio do mercado significava um favorecimento de um governo assassino, genocida e tudo mais. Agora, eu preciso entrar um pouquinho nesse ponto aí do que representa essa tal da felicidade no mercado, né? Todo mundo que assiste o jornal já deve ter reparado que quando eles falam de economia, eles vão falar de dois índices, né? Que é o dólar e o Ibovespa, para falar como que o mercado se comportou durante o dia, né?
Para além disso, o governo, o Banco Central e organizações do setor privado têm índices, mecanismos para conferir esse humor do mercado em relação ao que está sendo feito na economia. No geral, a gente pode acompanhar esse humor pelos índices que eu já falei, né? O dólar e a bolsa. Ambos eles dão uma espécie de bússola para saber como que anda a felicidade do mercado. Se o mercado está nervoso, está bravo, a bolsa cai e o dólar sobe. Se o mercado está feliz, está satisfeito, a bolsa sobe e o dólar cai. Geralmente é isso. É evidente que existem outros fatores aqui, mas eu não vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu vou focar nesses pontos em específico. Pois bem, o dólar ele é um índice importante para a gente acompanhar porque ele influencia diretamente na inflação. Como a gente tem uma economia dependente, uma subida do dólar impacta na inflação e na subida de vários outros preços. E uma inflação alta não é bom para nenhum governo, já que ela castiga mais os mais pobres, que dependem da estabilidade dos preços no dia a dia para poder fazer com que os seus salários tenham poder de compra. O dólar, inclusive, ele é usado como instrumento de pressão por parte do mercado para fazer o governo seguir uma linha política alinhada com o que eles querem. E isso é política pura. Quando o governo vai numa linha que o mercado não gosta, os detentores do dólar pressionam para uma subida do preço que impacta na inflação. E se a entrada e saída de dólares no Brasil é fruto da especulação, é isso que acaba acontecendo. Com a bolsa de valores, a dinâmica funciona um pouquinho diferente, mas ela atua numa lógica semelhante. A subida ou queda da bolsa de valores diz respeito aos valores negociados ali todo dia, às ações negociadas. Se houve aumento ou queda nessas ações. Nesse caso, existem uma série de fatores que interferem no que faz a bolsa subir ou descer. Fatores, inclusive, internacionais. Ainda mais com os mercados conectados e tudo mais. E o que significa dizer que o mercado está satisfeito ou que a bolsa subiu? A bolsa sobe por conta de lucros das empresas que são negociadas ali todo dia e por conta da saúde financeira dessas empresas. Só que tem uma coisa muito importante ali também que são as expectativas. O retorno de dinheiro para o investidor é um fator relevante, mas a expectativa de retorno e de valorização dessa ação também é um fator e talvez até mais importante. As ações se valorizam ou se perdem por conta das expectativas que as pessoas têm de ganhar dinheiro com aqueles investimentos. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é o da Uber, que dá prejuízo todos os anos, mas que se valoriza no mercado por conta da expectativa futura. Um outro caso, até mais realista pra gente, é o da Petrobras. As ações da Petrobras se valorizam com a expectativa de o acionista privado ganhar dinheiro, lucrar com esses resultados em um futuro próximo, inclusive de lucrar com essas próprias ações. Esse mecanismo, inclusive, é um mecanismo até razoavelmente racional que funciona, né, nessas dinâmicas, que a própria expectativa de que a empresa vai crescer e suas ações se valorizar é um fator que faz com que essas ações se valorizem. É uma profecia autorrealizável. Uma profecia autorrealizável é quando você espera que algo ocorra e, esperando isso acontecer, você contribui para que essa coisa ocorra. Por exemplo, você tem tanto medo de andar de carro que você acha que vai se acidentar quando você pegar a estrada. Aí você pega a estrada, dirige de forma insegura por conta desse medo e acaba provocando um acidente. Essas irracionalidades, inclusive, elas são exploradas em algumas discussões e chegam a casos absurdos, como foi um caso recente da GameStop. Eu não sei se vocês se lembram, já ouviram falar desse caso, né? Um grupo de usuários do Reddit, uma rede social de fóruns, se juntou para comprar ações dessa empresa, uma rede física de videogames que estava em baixa, e aumentaram artificialmente o valor dessas ações com a especulação. Isso gerou um aumento muito rápido no preço das ações, que mostrou como que essa dinâmica do mercado às vezes ela é frágil e pode estar suscetível a variações puramente emocionais e racionais que muitas vezes estão descoladas da realidade. Não existia nenhuma indicação de aumento nos lucros da GameStop ou aumento da atuação dessa empresa na economia real. Na verdade, tinha o contrário. Mas o mero aumento dos valores das ações provocou uma corrida para comprar essas ações. Uma bolha que não tinha muita relação com a economia real. Tudo isso que eu falei foi para passar que o mercado ele funciona com uma lógica própria e que a gente precisa ter cuidado para avaliar o mercado como se ele reproduzisse diretamente o bem-estar de uma economia e tudo mais. Os atores do mercado, os investidores, eles tentam passar essa mensagem de que o mercado ir bem e crescer é sinal de que a economia está saudável, que vai acompanhar esse crescimento. Essa ideia ficou muito conhecida a partir da década de 80 ali, especialmente na gestão do Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, que é o que eles costumam chamar do trickle-down economics, né, ou economia do gotejamento. Essa ideia, ela afirma que o governo deve tomar medidas para favorecer o topo da pirâmide econômica, para reduzir imposto, afrouxar regulação, afrouxar outros setores, estimular essas empresas para que esse lucro desses grandes setores transborde para outras áreas da sociedade. A ideia do gotejamento é igual aquele meme, né, da pirâmide do
dos copos, que você vai colocando o líquido no copo e aí ele vai descendo e vai gotejando até os copos de baixo, com todo mundo se beneficiando. Os empresários investiriam mais, o mercado ficaria satisfeito, isso geraria mais empregos, crescimento econômico e tudo mais. O problema é que a teoria é uma e a realidade é outra. Essas políticas foram aplicadas e estão sendo aplicadas no mundo, e o que aconteceu? Só a taça de cima ou as taças de cima estão enchendo, né? Quando a gente acha que vai transbordar, eles trocam por uma maior e ela continua enchendo. A desigualdade onde essas políticas foram aplicadas disparou e o salário médio da população caiu ou ficou estagnado. Pois bem, agora o mercado está cada vez mais encantado com o governo Lula e com a gestão do Haddad. O dono do Habib's, inclusive, nessa semana, um sujeito que era odiado profundamente pela esquerda por conta do seu apoio ao bolsonarismo, já correu para falar que o Haddad é 10 e que nunca mais apoia o Bolsonaro. Quando o Lula vence, parte do mercado já estava com ele. E aí vocês não acham que o Meirelles saiu fazendo L de graça, não. E por que o mercado está feliz agora e superou essa desconfiança que essa outra parte tinha? Ele sabe que a perspectiva de ganhar dinheiro com o Lula continua e que o núcleo da política econômica que o mercado apoiou com o Temer e com o Bolsonaro também continua. A perspectiva do mercado em relação ao governo só melhora porque eles estão entendendo que vão continuar ganhando dinheiro aos montes nesse governo e que a política que eles tanto defendem não vai mudar. Mantida a coerência, então, a gente vê a esquerda criticando o apoio do mercado ao governo? Não, elas estão celebrando. Tem uma virada total no discurso em relação ao mercado. Agora, o apoio do mercado é bom e é excelente, a economia vai voar. E aqui a gente vê o problema do fanatismo. Pegam qualquer notícia que parece ser positiva e já sai alardeando como se fosse a melhor coisa do mundo. O resultado é a desmoralização completa, já que a mensagem que passam, elas mudam completamente, mudam como vento. E veja, mudar de posição não é o problema. A gente pode mudar de posição o tempo inteiro. O problema é fazer isso de acordo com o sabor do momento e ficar defendendo um discurso numa hora e outro discurso em outra e como se nada tivesse acontecido. E ainda tem uma outra desmoralização que acaba acontecendo. Vocês lembram que eu falei que a economia real, às vezes, ela está descolada dessa questão do mercado, dessas expectativas? Pois bem, saiu o resultado do PIB, né, essa semana, de maio de 2023. E o que aconteceu? O PIB caiu 2% em maio. A expectativa é uma, a realidade é outra. E aqui tem um negócio muito feio. No primeiro trimestre, o Brasil cresceu acima das expectativas. O PIB cresceu 1,9%. Isso foi motivo de celebração, já tinha gente gritando aí que o Brasil tinha voltado, que aquilo era sinal que o Brasil ia avançar. Todos os analistas alertavam que esse resultado era da super safra do ano passado e que ainda não era possível mensurar algum impacto positivo das medidas do governo na economia. Isso foi ignorado. Agora, a economia despencou em maio e o Brasil não voltou mais. Pior, agora é tudo culpa do Banco Central, como se no primeiro trimestre o Banco Central fosse outro. E aí é mais uma desmoralização. E aqui cabe também um destaque para os fãs do presidente do Banco Central, que eles existem. Com o resultado positivo do primeiro trimestre, já saíram parabenizando o presidente do Banco Central por manter a linha na política monetária. Agora que a economia saiu um pouco dos trilhos, não tem mais responsabilidade do Banco Central. A culpa é do Lula e da gastança. E aí é mais uma desmoralização por conta desse dogmatismo e fanatismo. Até quando a gente vai aguentar isso? E aí, com essas perguntas, eu deixo aí vocês refletindo, né? Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, que assistiu o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu peço já para se inscreverem aqui no canal do Disparada, deixarem um joinha no vídeo e deixarem no comentário o que vocês acharam, né? No Massa Crítica dessa segunda foi discutido um pouco mais aprofundado esse assunto e eu sugiro que vocês assistam, né? Amanhã a gente vai ter o Disparate, o podcast do Disparada, então também fica o convite. Eu vou deixar o meu canal aqui na descrição para que vocês possam me acompanhar lá também. Então, um grande abraço para todo mundo e até mais.